capítulo 18, versículo 12. Capítulo 18, segundo escreveu João, versículo 12. Jesus perante o sinédrio e Pedro nega Jesus. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro, da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estava ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém. Nós temos aqui a prisão agora de Jesus. E como a gente tem falado nas outras leituras, ser acusado e até mesmo ser preso por ter feito coisas erradas e a pessoa sabendo que fez, é uma situação, né? E mesmo assim ninguém vai satisfeito de ser preso, né? Mas
ser acusado e não ter feito aquilo de que se é acusado e ser preso, e aí já se chama injustiça, né? E como já foi dito, e aí é que não se gosta mesmo. E Jesus está sendo preso, sem, como ele mesmo diz, se eu falei alguma coisa errada, se eu ensinei coisas erradas, me diga, me acuse, né? Mas a verdade é que ele estava sendo preso por nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa culpa, né? Muitas vezes a gente ouve em pregações, aquela cruz era minha. Era não, irmão, porque se o pecador, qualquer um, de lá para cá, fosse para a cruz, ele simplesmente era mais um a morrer na cruz. O fato de o pecador ir para a cruz não lhe dava direito de salvação. Muitos antes de Jesus foram crucificados e ainda muitos outros o foram. Mas os que foram crucificados antes de Jesus não tiveram salvação pelo fato de ter morto, ou de ter sido morto em cruz, né? Porque se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo. Quem quisesse se salvar, dizia, me crucifiquem, né? A cruz, ou a morte de Jesus, sim, é que em ele derramando o sangue dele, aí o sangue dele é quem purifica os pecados. Mas se fosse eu para a cruz, sem Jesus ter vindo, agora, uma vez que ele veio, a gente pode morrer de qualquer forma, desde que creia nele, aí sim, pela morte dele é que se é salvo, né? E ele é levado às autoridades ali, e o sacerdote aqui, o Caifás, começa a interrogar Jesus sobre a doutrina dele. E ele, quando respondeu, né, diz, bem, eu ensinei no templo, eu ensinei nas sinagogas, eu falei abertamente. Vocês não devem perguntar a mim o que eu ensinei. Pergunte a quem me ouviu, eles sabem, né? Aqui diz que um servo do sumo sacerdote não gostou da resposta, né? Por ter entendido que aquilo foi uma resposta, como a gente diz hoje, macriada, e dá um bufete, né? Diz, esbofeteou Jesus, deu uma bofetada, diz aqui a Almeida, revista e corrigida. E aí é uma cena terrível, porque o homem foi criado por Jesus, como diz no começo desse livro, tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí imagina Deus, o Criador, tomar uma bofetada de uma criatura, né? É uma cena que é terrível e forte, porque demonstra o quanto realmente diz no capítulo 3 desse mesmo livro. Porque Deus amou o mundo de uma maneira, dessa forma, que apanhou na cara desse jeito. Para começo de conversa, isso ele estava sendo preso, né? Só a primeira das outras que deram em Jesus. E é bom lembrar sempre, por nós. A culpa aqui é nossa. E como eu disse na outra leitura, e quem está pagando o pato é ele, né? Jesus. E aí vem as negações de Pedro, como se sabe. Pedro que estava na hora que estava conversando com Jesus, e Jesus disse, essa noite todos vocês se escandalizarão em mim, ou seja, vocês vão fugir mesmo. Aí Pedro, dando uma de arrochado, disse, ainda que todos aí, né, eu não, eu... E Jesus disse, homem, aí ele disse, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Não aguentou a pergunta da porteira, né? A porteira aqui diz, tu estava lá, ele disse, eu não. Não, ela disse, você é um dos discípulos desse homem, ele disse, não. Depois estava reunido ao redor do fogo, que era frio naquele momento. Aí eles disseram, tu és um deles. Aí ele disse, não, não sou. Aí aparece um parente de quem ele cortou a orelha. Ele disse, rapaz, eu te vi lá. Aí ele negou de novo, né? Negou outra vez. Aí, como Jesus havia dito,
quando ele deu uma de arrochado, dizendo que estava disposto a morrer, disse: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E assim aconteceu, mas Jesus é bom e deu a vida dele por nós. E daqui para as próximas leituras a gente vai ver quanto mais Jesus sofreu por nós, né? Que Deus nos abençoe.